O que é a Septuaginta? A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Foi a primeira grande tradução das Escrituras Sagradas e teve grande influência na época de Jesus e dos apóstolos. Onde aconteceu? A tradução foi feita em Alexandria, no Egito, uma das maiores cidades da época e centro da cultura grega. Quando foi feita? Aproximadamente entre 285 a.C. e 150 a.C., durante o domínio do Império Grego, mais precisamente sob os Ptolomeus, uma das dinastias que sucederam a Alexandre o Grande. Quem traduziu? Segundo a tradição judaica registrada na carta de Aristeias, 72 sábios judeus foram enviados de Jerusalém a Alexandria, dividido em 6 de cada uma das 12 tribos de Israel. Por isso o nome Septuaginta, que significa 70 em latim, e é representada pela sigla LXX, número romano para 70. Quem ordenou a tradução? O rei Ptolomeu II Filadelfo governou entre 285 a 246 a.C., ordenou a tradução para incluir os escritos sagrados dos judeus na famosa Biblioteca de Alexandria, que reunia o conhecimento do mundo antigo. Por que esses livros são chamados canônicos? Os livros canônicos são aqueles reconhecidos como inspirados por Deus e pertencentes ao cânon sagrado, ou seja, a coleção oficial das Escrituras. No caso da Septuaginta, ela incluía todos os livros do Antigo Testamento hebraico, como Gênesis, Êxodo, Salmos, Isaías, etc. Alguns livros adicionais, conhecidos como deuterocanônicos ou apócrifos, que não faziam parte do cânon judaico oficial em hebraico, mas foram amplamente lidos entre judeus da diáspora fora de Israel. Quais livros são considerados não canônicos ou livros apócrifos? Esses são alguns dos livros que estavam na Septuaginta, mas não foram incluídos no cânon hebraico pelos judeus e depois foram rejeitados pelos reformadores protestantes. O silêncio profético de Deus começou com Malaquias. Foi o último livro inspirado por Deus. Todos os livros que foram escritos depois deste, que são livros históricos, não foram inspirados por Deus. Foram inspirados pelos homens, contando a história, narrando as histórias do ocorrido com Jerusalém, com a Judéia, naquele período do domínio grego, dos Seleucidas, dos Ptolomeus. Então esses livros não foram inspirados por Deus, por isso eles não fazem parte do cânon bíblico. Esses livros fazem parte da Bíblia Católica. Livro deuterocanônico para a Igreja Católica ou apócrifo para o protestante. Quais livros são considerados não canônicos ou apócrifos? Esses são alguns dos livros que estavam na Septuaginta, mas não foram incluídos no cânon hebraico pelos judeus e depois foram rejeitados pelos reformadores protestantes. Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Siracide, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus, acréscimos no livro de Esther e Daniel. A Igreja Católica considera esses livros como deuterocanônicos, segundo a lista de livros inspirados para eles, mas as igrejas protestantes os chamam de apócrifos e não os incluem em suas Bíblias. A Septuaginta foi a Bíblia usada por Jesus e os apóstolos. É a fonte da maioria das citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. Foi essencial para levar as Escrituras ao mundo grego que dominava culturalmente. A Bíblia estava sendo espalhada antes mesmo do Messias chegar. Então, a Septuaginta, no contexto de 400 anos de silêncio. Concluindo, enquanto os impérios se revezavam no trono da história, algo extraordinário aconteceu em Alexandria, no Egito. Longe de Jerusalém, mas totalmente dentro do plano de Deus. O rei Ptolomeu II, fascinado pelos escritos dos judeus, ordenou que os sábios de Israel traduzissem suas escrituras para o grego, a língua do mundo naquela época. Assim nasceu a Septuaginta, a primeira tradução do Antigo Testamento. 72 estudiosos se reuniram e traduziram os livros sagrados do hebraico para o grego. Isso permitiu que a palavra de Deus alcançasse judeus espalhados por todo o império e preparasse o cenário para a chegada do Messias. Quando Jesus nasceu, séculos depois, muitos já liam as escrituras em grego. E o mais interessante, as citações do Antigo Testamento feitas por Jesus e os apóstolos
em sua maioria, vieram direto da Septuaginta. Mesmo no silêncio de 400 anos, Deus estava falando em outra língua, em outra terra, preparando o coração das nações. A Septuaginta foi traduzida em manuscritos antigos, incluindo papiros e pergaminhos. O Novo Testamento só foi escrito séculos depois. Então, essa era a Bíblia da época de Jesus. Não perca os próximos episódios. Curta, compartilhe e ative o sininho para acompanhar essa jornada pela história entre Malaquias e Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.